Nem tudo é luta. Às vezes é simplesmente o convite de Deus para que você viva o processo. Muitas vezes a gente culpa o diabo, a gente fala que é batalha espiritual, a gente fala o inimigo tá furioso, quando na verdade a gente quer terceirizar a culpa, porque é mais fácil se colocar nessa situação, do que abraçar o processo de formação de caráter, maturidade que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Rei, bênção de Jesus! Elis Ferreira passando aqui no nosso segundo dia de devocional e hoje é para aprofundar no tema não é luta, é processo. Como diferenciar esses dois. Se você não assistiu o dia 1 do devocional, volta aí nessa playlist, assista e, claro, para turbinar e você se aprofundar nesse estudo, adquira o seu devocional pelo link aqui na descrição, para que você possa ir imprimir, grifar, rabiscar e fazer mesmo tudo que for necessário para que verdadeiramente você aprenda a suportar o processo e tomar posse da sua promessa. E hoje, gente, quem nunca, né? Quem nunca quis botar a culpa no diabo porque estava muito difícil, a provação estava intensa, quando na verdade é Deus exatamente usando essa situação para formar o nosso caráter, para colocar ali um processo na nossa vida, para nos lapidar, e é impossível crescer sem processo. A gente falou no último vídeo sobre a semente que para virar árvore passa por uma série de etapas. Então, para você se transformar tudo aquilo em que Deus já viu em você, existe o passo a passo e Deus não vai pular etapa para facilitar a sua vida. Tem um texto aqui maravilhoso em Eclesiastes, muito famoso, 3:1, que diz: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, Deus trabalha com ciclos, com o tempo do processo para as coisas acontecerem. E às vezes a gente quer viver o nosso tempo, a gente quer viver a nossa história do nosso jeito. E aí, por mais que a gente tenha entregado a nossa vida para Jesus, a gente fica aqui pegando a nossa vida de volta no controle. E o convite de Deus é que nós venhamos a abraçar o processo com confiança e fé. E para isso a gente precisa diferenciar o que é processo, o que é luta. Gente, primeiramente, tenha uma vida de oração, para que você tenha uma vida cultivando e alinhando seu coração com Deus. Porque eu tenho certeza que se você coloca essa pauta na sua vida de oração, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração e te dar discernimento, clareza e direção na palavra e em oração, para que você entenda o que você está passando. Porque muitas vezes existe sim a batalha espiritual e a gente vai diferenciar, mas a maioria das vezes é processo mesmo. E uma das coisas que para mim é muito claro para você levar aí na sua reflexão é que processo envolve amadurecimento, processo envolve o desconforto que gera em você crescimento. Batalha espiritual tem a ver com pecado, batalha espiritual tem a ver com luta, ao que quer te destruir. E às vezes a gente quer repreender o processo falando que é batalha, quando na verdade aquilo não veio para te destruir, veio para te formar. Então você tem que aceitar o processo. Imagina José no fundo do poço, depois preso, toda vez falando que o diabo estava furioso com ele, quando na verdade tudo aquilo era um processo de Deus na vida dele para levar ele no lugar de governador do Egito. E então, o que a gente precisa saber? Confiar em Deus e saber que quem anda sobre uma palavra e promessa tem mais a ver com o processo do que com ficar toda hora tendo que lutar com o diabo. Presta atenção sobre isso. Existe sim batalha espiritual, existe sim o inimigo querendo destruir a nossa vida, mas em paralelo existe um propósito de Deus de trazer desafios para nós. Grande parte da batalha espiritual tem a ver com o quê? O inimigo querer te destruir, ou seja, tem a ver com o pecado. As batalhas espirituais, elas vêm justamente porque o inimigo quer pegar tudo que não vem da parte de Deus e destruir a sua vida. Então, se você vê que tem problema com o pecado, se você vê que tem problema com as coisas que querem te levar para o inferno, com certeza tem uma batalha espiritual aí, tem um quê da sujeira do diabo. Mas se você está percebendo que toda essa fase que você está passando, na verdade, são momentos de adversidade, mas que está te fortalecendo na fé, que está te fazendo colocar em prática a sua fé, não tem nada a ver com pecado, mas tem a ver com amadurecimento, gente, isso aí é processo. Então, traz essa reflexão, é importantíssima. E para você desbravar ainda mais isso, novamente, aprofunda com o devocional, mas eu tenho uma tarefinha do dia, até coloquei aqui, ó. Pergunte a si mesmo e anote aí no seu caderninho de estudo. Isso está me afastando de Deus ou me amadurecendo? Se está te afastando, te conduzindo ao pecado, repreende mesmo, batalha mesmo, resista e manda o cão de volta para o inferno. Mas se isso está te amadurecendo, se isso está extraindo o melhor de você e não tem nada a ver com pecado, isso é um processo que você tem que abraçar e falar: Deus, o que eu preciso aprender para passar de nível? Eu quero, eu vou, bora fazer isso aí acontecer.
E aí, quando você entende isso, meu irmão, você para de resistir e de ficar falando que é do diabo e passa a olhar isso sob o ponto de vista do quê? De um coração humilde e ensinável. Você começa a aprender, a amadurecer e acaba passando mais rápido pelo processo. Olha só. Pensa sobre isso. Gente, dia 2 do devocional é sobre isso. Se você não conferiu novamente eu falo, confere aqui. Amanhã tem o dia 3. Não desista no meio do processo, porque lindo vai ser a promessa e o realizar disso tudo. Amém? Se você é novo pelo canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva e ative o sininho para você receber os próximos vídeos. E, gente, dá um like, porque o algoritmo entende que isso é relevante e manda para mais pessoas. Até a próxima. Beijão. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Bora pro próximo vídeo. Tchau, tchau.